Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez à disciplina de Fundamentos de Projetos e Gerenciamento da Integração, e essa é a quinta e última parte da nossa disciplina. Nesta quinta e última parte, nós vamos abordar a conclusão dos processos de execução do projeto, vamos analisar todos os processos de monitoramento e controle e também de encerramento do projeto. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a função do escritório de projetos e a sua importância para o sucesso dos projetos nas empresas. E, finalmente, a gente vai passar para vocês um pouco da nossa vivência prática gerenciando o projeto no dia a dia dentro das organizações. Bom, só lembrando, meu nome é Marcelo Lira Alves, estou com vocês já nessa quinta etapa da disciplina. E para mim é um prazer novamente estar nessa etapa compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com o gerenciamento de projetos. Bom, quais são os objetivos dessa quinta parte da nossa disciplina? A gente vai entender os processos de execução, os processos finais de execução do projeto, vamos conhecer os processos de monitoramento e controle e encerramento do projeto. Vocês vão aprender a construir o checklist de validação do escopo de um projeto, compreender também o processo integrado, de controle integrado de mudanças do escopo do projeto, entender como é que funciona o gerenciamento do valor agregado no controle de custos de um projeto, conhecer as funções e a importância do escritório de projetos e, finalmente, aprender um pouco sobre algumas abordagens práticas no ambiente do gerenciamento de projetos dentro das empresas. Bom, o último processo que eu queria abordar com vocês relacionado à execução do projeto é conduzir as aquisições do projeto. Então, a gente viu lá no planejamento que a gente faz todo o plano de aquisições através do mapa de aquisições, onde a gente vai listar tudo que a gente precisa comprar para o projeto, adquirir para o projeto, como contratação de pessoas, contratação de empresas terceirizadas para executar determinado pacote de trabalho ou atividade dentro do projeto, alocação de máquinas, compra de equipamentos, aquisição de matérias-primas, de insumos. Então, neste momento agora, uma vez que a gente fez o planejamento e construiu o mapa de aquisições, a gente vai executar esse mapa de aquisições. Então, a ideia agora é a gente enviar as requisições para os fornecedores, as propostas, para que eles possam nos enviar as propostas de orçamento, de máquinas, equipamentos, de profissionais. E a gente vai selecionar também os fornecedores, baseado em alguns critérios pré-estabelecidos, e também a gente vai avançar com a administração dos contratos com esses fornecedores. A ideia aqui é que a equipe do projeto, ou o líder do projeto, junto com o gestor da área de suprimentos da empresa que está conduzindo o projeto, possa criar os critérios para selecionar as melhores propostas. Obviamente, se for uma empresa pública, deve obedecer os requisitos de processos de licitação. Então, escolhe-se aquele melhor fornecedor que apresentou a melhor proposta na licitação ou aquele que foi vencedor também na análise das propostas comerciais, caso a empresa seja privada. Então, muitas vezes, como eu falei até quando a gente estava trabalhando na parte de execução, muitas vezes o que acontece? A empresa que tem o melhor preço, ela muitas vezes não é a escolhida. Porque é importante que a gente não só avalie o preço, mas avalie o histórico que se tem com a empresa, se é a empresa que ela entrega dentro do prazo, ela entrega de acordo com a especificação que foi estabelecida, se o produto ou o serviço apresenta a qualidade requerida para o projeto. Então é importante que todos esses aspectos sejam levados em consideração no momento que você vai escolher o fornecedor para o seu projeto. Quais são as principais ferramentas que você pode utilizar para conduzir o processo de aquisições do seu projeto? Você pode utilizar reuniões com os fornecedores, você pode utilizar técnicas de avaliação de propostas, estimativas independentes, você pode utilizar a opinião de especialistas, como também você pode utilizar publicidade, você pode usar técnicas de negociação, gestão de conflitos. Então, são algumas das técnicas que você pode utilizar no processo de execução das aquisições do projeto. E os fornecedores selecionados são aqueles que são mais competitivos, não só com relação ao preço, mas nas condições de entrega da matéria-prima, o do profissional, o do equipamento, na qualidade, no atendimento ao prazo, no atendimento às especificações técnicas, no atendimento ao uso de materiais e matérias-primas. Então é muito importante que a gente esteja sempre atento a isso. E sempre que existir
um processo de prestação de serviço, é importante, ou uma aquisição de uma certa quantidade de insumos ou de uma máquina de equipamento, é importante que a gente saiba que é necessário estruturar um contrato com o fornecedor. E para isso é muito importante que o líder do projeto esteja atento em sempre usar o suporte da área jurídica da sua empresa no momento que vai construir as minutas de contrato e a assinatura, a adjudicação do contrato com o fornecedor. Bom, e com o processo de condução das aquisições, a gente finaliza o grupo de processo de execução do projeto. E agora a gente inicializa o grupo de processo de monitoramento e controle. Então, nós temos 12 processos que envolvem o monitoramento e controle do projeto. O monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle integrado de mudanças estão no gerenciamento da integração. Então, de acordo com essa figura que eu coloquei aqui, né, que é uma figura que eu extraí do PMBOK, então eu tenho aqui a área de conhecimento da integração, onde eu tenho os 2 processos de monitoramento e controle, e aí é óbvio que a integração ela vai integrar o monitoramento e controle de todas as áreas de conhecimento, para que ela possa, de alguma forma, manter os stakeholders devidamente informados e o projeto totalmente sob controle. Então, essa é uma atividade muito forte do líder do projeto junto com a equipe. Então, ele tem que atuar muito fortemente, principalmente monitorando e controlando o trabalho do projeto e realizando o controle integrado de mudança. Então, a gente tem também a validação do escopo, o controle do escopo, controlar o cronograma, controlar recursos, controlar os custos do projeto, controlar a qualidade do projeto, controlar as comunicações, monitorar os riscos, controlar as aquisições e monitorar o engajamento das partes interessadas. Então, vamos ver cada um deles. Monitorar o controle do trabalho do projeto. A ideia aí é a gente acompanhar e analisar como é que está o progresso do projeto, como é que ele está sendo executado, de forma que ele possa garantir que os objetivos do projeto eles serão atendidos, principalmente os objetivos de desempenho que estão estabelecidos no plano do gerenciamento do projeto. Ele permite que as partes interessadas elas entendam como é que o projeto se encontra em determinado momento, quais são as ações que estão sendo tomadas, qual é a previsão de orçamento que já foi gasto até o momento, e se continuar dessa forma, como é que vai estar o orçamento no final do projeto. O prazo, então ver até que naquele momento, quanto andou o prazo e se vai realmente estourar o prazo do projeto baseado no andamento naquele momento que a medição foi feita. E como é que está também o avanço do escopo. Então, esse monitoramento e controle do trabalho do projeto permite que as partes interessadas estejam devidamente informadas com relação a esses temas. É um aspecto de gerenciamento executado no início e no término do projeto e também nos finais de cada fase. Então, ao longo de todo o projeto, depois que a gente iniciou o projeto e começou a planejar e começa a executar, aí então você começa a fazer o monitoramento e controle, sempre depois que você inicia a execução do projeto. Ele inclui também a coleta, a medição e distribuição de informações de desempenho e também a avaliação de tendências. Então, eu não vou só medir o projeto naquele momento, ter uma fotografia do projeto com relação a como é que está o orçamento do projeto em relação ao planejado, como é que está o prazo do projeto em relação ao que foi planejado, como é que está o andamento do escopo do projeto em relação ao que é planejado. Não só isso. Baseado nisso, partindo de algumas premissas, eu vou conseguir projetar como é que vai estar o projeto no final. Então, se eu continuar com esse gasto, como está agora, ele vai chegar no final do projeto atendendo o orçamento planejado ou ele vai estourar o orçamento? Se vai estourar o orçamento, e quanto vai? Ou não, ou vou economizar. Se eu continuar com esse ritmo que eu estou de produtividade, será que o prazo vai ser atendido ou vai haver um estouro de prazo? Então, o monitoramento e controle do trabalho do projeto dá a condição de você fazer previsões através de análise de tendências até aquele momento que você bate a fotografia de como está o status do seu projeto. E fornece também à equipe do projeto uma compreensão clara da saúde do projeto, identificando quais áreas estão com dificuldades e que precisam de uma atenção especial. E para isso a gente vai, muitas vezes, determinar ações corretivas ou ações preventivas para a gente trazer o projeto para dentro da sua linha de base, não só do escopo, mas também do cronograma e do seu orçamento. Além disso, a gente compara o desempenho real com o que foi planejado, que está lá no plano de gerenciamento do projeto.
A gente avalia o desempenho do projeto com relação ao prazo e com relação ao custo, e se eles estiverem com desvio, se tiver, o prazo estiver estourado ou o orçamento estiver estourado, a gente vai implementar ações corretivas. E se a gente verificar que existe uma tendência ainda desse estouro, tanto no prazo como no orçamento, permanecer, é importante também que ações preventivas sejam tomadas, para que no final do projeto a gente consiga trazer o orçamento para aquilo que foi planejado, como também o prazo, se for possível. Identificação de novos riscos e monitoramento dos riscos existentes. Então é muito importante que, à medida que você vai monitorando, você observe se os riscos estão acontecendo, você vai implementando as ações de mitigação e de resposta a risco e vai verificando se outros riscos podem acontecer. Porque à medida que você vai executando o escopo do projeto, você pode descobrir que existiam outros riscos ali que durante o planejamento você não conseguiu identificar. Então é muito importante que no processo de monitoramento e controle, que você vai analisando como é que está sendo executado o projeto, você esteja atento na possibilidade de identificar novos riscos para o projeto. Manutenção da base de informações precisas. É importante que, à medida que o projeto vai evoluindo, que você vai executando, criando o produto, o serviço ou o resultado, que você acompanhe isso e mantenha as partes interessadas devidamente informadas sobre como está evoluindo o produto e vai registrando toda a documentação relacionada à criação do produto. Obviamente que à medida que você vai comparando o que foi executado com o que foi planejado, você vai gerando informação para compor os relatórios de status do projeto. E aí, além disso, você atualiza como é que está o andamento do custo e do cronograma para poder informar para as partes interessadas. E, obviamente, caso haja alguma mudança, e eu comentei com vocês, tanto na terceira parte quanto na quarta parte da nossa disciplina, que a única certeza que a gente tem no projeto, e o ambiente do projeto é um ambiente de total incerteza, mas a única certeza que a gente tem é que o projeto vai sofrer mudanças. Então é muito importante que a gente monitore a execução dessas mudanças que foram aprovadas. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz esse processo de análise crítica das mudanças. E aí a ideia é que a gente monitore a execução dessas mudanças à medida que elas ocorrem. Bom, um outro processo do monitoramento e controle é validar o escopo. É um processo muito importante para o projeto. Eu lembro que quando eu comentei lá do planejamento, eu considerava o processo de coletar os requisitos aquele mais importante para o planejamento, porque aí você vai captar todas as informações para compor o produto do projeto, como também para compor o projeto, para formar o escopo do projeto. Se você se equivocar ali, você se equivoca em todo o planejamento, na execução, no monitoramento e controle, e com certeza não consegue satisfazer a demanda do cliente. Validar o escopo, para mim, é um dos processos também mais importantes do monitoramento e controle. Por quê? A ideia aqui é você formalizar a aceitação de cada entrega do projeto. Então, lá quando você faz o planejamento do escopo, você delineia, através da EAP, da estrutura analítica do projeto, quais são as entregas do projeto. E você destaca também quais são as características e os requisitos de cada entrega. No processo de validar o escopo, você vai observar se esses requisitos e essas características de cada entrega foram atendidas após a execução do projeto. Por exemplo, se o seu projeto é construir um edifício e lá uma das entregas é a aplicação do piso, da cerâmica no piso, uma característica pode ser não haver desnivelamento da cerâmica, não haver cerâmicas com arranhões, não haver cerâmica com partes quebradas. E aí esses são os requisitos que vai estar lá no plano do escopo do projeto. Quando você vai validar, você vai verificar, depois que a cerâmica foi aplicada, você vai verificar o nível, se está de acordo com o que foi especificado, vai olhar 100% das cerâmicas para ver se não tem arranhão, vai olhar 100% das cerâmicas para ver se não tem partes quebradas. Se tudo estiver ok, você assina e faz o aceite formal e coloca a data. Então a ideia de validar o escopo é você formalizar a aceitação da conclusão daquela entrega, para que o líder do projeto entenda e a equipe que realmente todos os requisitos daquela entrega foram cumpridos. É importante que muitas vezes o próprio cliente participe do aceite formal, ou o patrocinador, se o projeto for interno. Se o projeto foi encomendado por um cliente externo, o cliente faz o aceite formal daquela entrega. Mas se o projeto foi encomendado pela diretoria, pelo CEO da empresa, ou um patrocinador, é essa pessoa que vai fazer
o aceite formal, vai assinar naquela entrega e vai colocar o aceite formal e a data que foi concluída, né? Então, é importante a gente entender também que validar o escopo trata-se da aceitação formal da entrega e não do controle da qualidade. O controle da qualidade, a gente vai ver daqui a pouco, é um comparativo bastante interessante entre controlar a qualidade e validar o escopo do projeto. Está aí, ó. Validar o escopo está relacionado com a aceitação das entregas. Então, é você verificar se todas as características e requisitos eles foram atendidos. O controle de qualidade está relacionado com o quão próximo você chegou da especificação, que é a precisão das entregas. Suponha que a especificação da altura do chuveiro do banheiro era 2,20 metros. E aí, quando você mediu lá, chegou a 2,17 centímetros. Óbvio que toda especificação ela tem uma tolerância. Suponha que a tolerância seja 2,20 metros mais ou menos 5 centímetros. Ou seja, essa altura ela pode variar de 2,15 metros a 2,25 metros. Se ele chegou a 2,17 metros, então ele conseguiu chegar bem próximo do centro da especificação. Isso é controle de qualidade. É a precisão das entregas. É o quão próximo o resultado do requisito, da característica da sua entrega, chegou perto da especificação. E a validação, ele verifica se você realmente cumpriu a entrega. Então essa é a diferença entre validar o escopo e controlar a qualidade. Todas as duas atividades estão relacionadas ao grupo de processo de monitoramento e controle. Tá certo? Bom, para vocês fazerem a validação do escopo, eu trouxe aqui uma tabela que vocês podem utilizar, que eu uso muito quando eu vou gerenciar projetos, que é um documento que eu chamo de checklist de validação do escopo. Eu peguei uma parte desse checklist, onde eu coloco aqui o item 1, supor o item 1, qual é a entrega, suponha que seja a altura do chuveiro. Requisito, 2,20 metros, mais ou menos 5 centímetros. O resultado, 2,17 metros. Aprovação da equipe do projeto. Aqui a equipe do projeto vai analisar e vai informar se aceita ou não. E colocar a assinatura e a data. E depois eu apresento essa entrega através de um relatório para o cliente e mostro ao cliente, olha, a especificação do meu relatório, com fotografias, com medição, e mostro para ele, ele analisa, ou então ele vem logo para verificar, e se ele estiver de acordo, ele vem aqui e assina e coloca a data. Ou, se ele não estiver de acordo, ele coloca que não está de acordo, assina e diz por que não concorda. Então é muito importante essa validação, porque isso mostra que a gente está evoluindo na linha do tempo do projeto, e antes de concluir o projeto, a gente já vai pegando o aceito do cliente ou não em etapas distintas do projeto. Imagina se a gente deixasse para pegar todas essas aceitos do cliente no final do projeto e tivesse que fazer alguma correção. Isso iria impactar muito no orçamento e no prazo do projeto. Então é importante que, à medida que a entrega é concluída, você possa imediatamente fazer a sua validação. Então, como exercício, eu queria propor para vocês o seguinte: eu vou compartilhar com a coordenação do curso o formulário com checklist de validação. Então, minha sugestão é o seguinte, que as duplas que escolheram os projetos lá na parte 2 da disciplina possam, nesse momento, preparar, baseado no escopo, o checklist de validação do seu projeto, colocando até 5 itens no checklist, só para efeito de exercício prático. Obviamente, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, quando a gente tiver nossas lives, a gente vai ter a oportunidade de esclarecer essas dúvidas, tá certo? Então, mais uma vez, lembrando, o exercício, vocês vão pegar o projeto que vocês idealizaram lá na parte 2, que vocês prepararam o TAP e a declaração do escopo, e irão preparar o checklist de validação baseado no formulário que vocês irão receber da coordenação do curso. Bom, o próximo processo é o controlar o escopo do projeto. Então, a gente validou o escopo, verificando as entregas, se elas estão sendo atendidas, se os requisitos das entregas foram devidamente atendidos e fazendo o aceite formal de cada entrega. O controlar o escopo, ele aborda o acompanhamento do avanço do escopo do projeto. Ou seja, olha, no segundo mês eu tinha que avançar 10% do escopo. No terceiro mês eu tinha que avançar 23%. No quarto mês eu tinha que avançar tantos por cento. Então, o objetivo de você controlar o escopo é você verificar como é que está o avanço do escopo na linha do tempo e como é que está o avanço do escopo com relação ao que foi planejado. Como também é você verificar se não avançou, por que não avançou e tomar as ações
corretivas. Então é muito importante esse processo, porque você observa também se a linha de base do escopo está sendo cumprida, se o escopo está sofrendo alguma alteração. É importante a gente entender que todas as mudanças que surgirem dentro do projeto, normalmente, a grande maioria delas impactam no escopo do projeto. Então é muito importante que a gente se preocupe em fazer uma análise crítica dessa mudança. A gente não simplesmente aceite. Pode ser que o cliente, o patrocinador, teve uma ideia mirabolante lá para mudar o projeto e conversou com você, que é o líder do projeto, e pediu para implementar. Você não pode implementar nenhuma mudança do projeto sem antes fazer uma análise crítica minuciosa dos impactos dessa mudança sobre o custo, sobre o orçamento, sobre o custo, sobre o prazo, sobre a qualidade do projeto e sobre o escopo também. E registrar essa mudança e ter a autorização formal, não só do cliente, como também da parte interessada que solicitou a mudança e principalmente do patrocinador do projeto. Por quê? Qualquer mudança que não é controlada e que é incorporada ao projeto, ela é chamada de aumento de escopo. E aumento de escopo aumenta custo e aumenta prazo no projeto. Então é muito importante que a gente esteja atento às mudanças quando elas surgem no projeto. Então, o processo seguinte é o realizar o controle integrado de mudanças, que também é um processo do gerenciamento da integração do projeto, certo? Então, como é que a gente faz esse processo? Primeiro, esse processo envolve um conjunto de procedimentos, são formalizados, eles estão no plano de gerenciamento do projeto, e eles vão definir aí, através de um fluxograma, como é que você vai gerenciar as mudanças do seu projeto, como é que você vai aprovar e também como é que você vai implementar as mudanças aprovadas. Óbvio que vai ter documentos, sistemas de acompanhamento e quais são os níveis de aprovação. O que é urgente, o que é emergência, qual é o nível de urgência que você tem daquela mudança, qual é o nível de prioridade que você pode estabelecer para cada mudança, para a implementação de cada mudança aprovada. Inclusive, você tem que descrever lá no plano de gerenciamento do projeto como é que você vai lidar com essas mudanças que são provindas de alguma emergência ou são mudanças urgentes e como é que você vai tratá-las com relação à prioridade, uma vez que elas foram aprovadas. Então, esse processo de lidar com emergências e com urgências que causam mudanças no projeto, você vai ter que descrevê-lo lá no plano de gerenciamento do seu projeto e vai ter que seguir exatamente aquilo que foi estabelecido. Qualquer parte interessada, ela pode solicitar uma mudança no projeto sempre de maneira escrita. Nenhuma mudança deve ser solicitada por um e-mail, por uma mensagem no WhatsApp ou por um telefonema. Qualquer mudança, ela deve ser negociada e depois deve ser registrada em um formulário específico. E só então que ela foi registrada, esse formulário vai para o líder do projeto, para ele, juntamente com a equipe do projeto e com as partes interessadas que são impactadas por essa mudança, depois que todos analisarem, é que ele vai dar um retorno para o solicitante, comunicando se a mudança foi aprovada ou foi rejeitada. E no processo de realizar o controle integrado das mudanças, você gerencia todas as mudanças, né, para garantir que qualquer alteração no escopo que foi negociado, ela esteja alinhada com as mudanças do cronograma, no orçamento, no valor do contrato, ou também nos requisitos das métricas de qualidade do seu projeto. Certo? Então, aqui eu fiz uma figura bastante interessante, que ela mostra o ciclo do processo de mudanças dentro de um projeto. Então, a parte interessada solicita a mudança, envia para o líder do projeto ou para um membro da equipe do projeto, ele vai fazer a avaliação do impacto dessa mudança no projeto com relação a custo, com relação a escopo, com relação à qualidade e com relação ao prazo. Uma vez que ele avaliou o impacto, ele toma a decisão se vai aprovar ou não a implementação daquela mudança. Quando ele toma a decisão, uma vez que seja aprovado, por exemplo, ele vai ter que replanejar o projeto, baseado naquela mudança, que pode ser que aquela mudança aumente o orçamento, aumente o prazo, impacte a qualidade, então ele vai ter que fazer todo um replanejamento do projeto. Uma vez que ele replaneja o projeto, ele vai informar as partes interessadas. E em seguida ele vai, uma vez que as partes interessadas aprovaram a mudança, como também o patrocinador, o diretor da empresa, o próprio cliente, o líder com a equipe do projeto vai implementar essa mudança. Então aqui é um ciclo bastante simples. Garanto a todos vocês, se vocês seguirem os passos, as etapas desse ciclo,
vocês vão conseguir implementar mudanças no projeto sem ter muitas dificuldades. Agora, se não tiver esse cuidado, você vai ter muito problema na execução e no monitoramento e controle do seu projeto. Bom, eu coloquei até aqui uma proposta de um formulário que vocês podem utilizar para gerenciar as mudanças dos projetos de vocês. Então tem aqui, ó, você pode colocar os dados, um cabeçalho com os dados do projeto. Aqui você vai descrever, ou você, ou o solicitante, ou a parte interessada, vai descrever detalhadamente a mudança, qual foi o motivo da mudança, e aí você e a sua equipe vai fazer uma classificação se o impacto da mudança é alto, é médio ou baixo, baseado nesses critérios que eu coloquei aqui. Você vai descrever, ó, aqui qual é o impacto no escopo, se tem um valor monetário, qual é o impacto no orçamento e qual é o valor monetário, qual é o impacto no cronograma, qual é o valor monetário, ou valor, ou em prazos, né? Ou em prazo, ou em dias e horas de aumento de prazo, qual é o impacto sobre a qualidade, ou qualquer outra área que possa sofrer algum impacto com essa mudança dentro do projeto. E aí, baseado nessa análise dos impactos, você vai tomar uma decisão, se você aprova, se você reprova, ou se a mudança está em análise. Uma vez aprovado ou reprovado, você vai comunicar, você vai assinar aqui as partes interessadas e você vai comunicar ao solicitante da mudança do projeto. Então, é uma forma de você registrar e você controlar bem, de forma integrada, as mudanças que podem acontecer dentro do seu projeto. Bom, um outro processo importante é o controle do cronograma. A ideia aqui é você, comparando o que foi planejado com relação aos prazos, a duração das atividades, ao que foi executado, e medindo qual é o desvio de prazo que você tem com relação à linha de base do seu cronograma. Então, o controle do cronograma está relacionado basicamente aos seguintes itens. Você vai determinar como é que está a situação atual do cronograma, tirar uma fotografia naquele momento que você vai fazer a análise do cronograma, comparar aquele momento com a linha de base e medir quantas horas, quantos dias, quantos meses o projeto está atrasado ou está adiantado em relação ao que foi planejado. Se houver mudanças, como é que essas mudanças forem implementadas no cronograma e qual é o impacto que vai ter sobre o prazo essa mudança. E como gerenciar essas mudanças conforme elas ocorrerem. Então, o controle do cronograma basicamente é isso. Então, é importante que pelo menos uma vez por semana, dependendo da complexidade do projeto, se for um projeto muito complexo, é importante que ele seja, o cronograma seja monitorado e controlado diariamente. Se for um projeto menos complexo, uma vez por semana, eu acho que você pode atualizar. A minha sugestão é que você faça o acompanhamento diário de qualquer projeto. Porque você pode utilizar, inclusive, o cronograma para ser a sua agenda diária, o seu controle de agenda, para distribuir as atividades com as equipes do projeto. Então é dessa forma que você controla bem o seu cronograma. E controlar os recursos, pessoal. É importante que no controle dos recursos a gente possa liberar os recursos humanos, os recursos materiais, máquinas, equipamentos, matéria-prima, insumo, no momento certo, no lugar certo, na hora certa. E quando for concluído a entrega sobre a qual está responsável aquele recurso, automaticamente você libera o recurso para que ele possa ser designado para uma outra atividade, para um outro projeto ou para a própria rotina dele dentro da empresa. Se for um equipamento, você libera o equipamento para o fornecedor. Se for um insumo, você utiliza o insumo. O que sobrar, você disponibiliza para o almoxarifado da sua empresa. Então é muito importante que a gente não só disponibilize o recurso no momento certo, mas também possa desmobilizá-lo quando ele concluir aquela entrega. Esse controle do recurso deve acontecer em todas as etapas do projeto, desde o primeiro momento que você começa a executar. Então, ao final das fases, ao final da conclusão de cada entrega, é importante que você controle como é que está os recursos do seu projeto, como é que está a disponibilidade dos recursos do seu projeto. Obviamente que é importante que a gente esteja também controlando os gastos que nós temos com esses recursos. Então, não é só controlar, disponibilizar e desmobilizá-lo no momento certo, mas também controlar o nível de gasto financeiro que você está tendo com cada um dos recursos. Bom, o próximo processo é controlar os custos do projeto. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai usar um processo, um modelo bastante interessante, que é o modelo do gerenciamento do valor agregado. Mas antes disso, é importante que a gente entenda o seguinte. A ideia aqui é a gente atualizar o orçamento do projeto em determinado momento do projeto e comparar esse orçamento que a gente atualizou
com aquilo que foi planejado, que está na linha de base do custo do projeto. Para a gente medir o desvio que existe entre o que está sendo executado e o que você mediu naquele momento para o que foi planejado naquela linha de tempo. Então, toda a medição de desempenho de escopo, desempenho do custo e desempenho do prazo, ela é feita na linha do tempo, no ciclo de vida, durante o ciclo de vida do projeto. A ideia aqui é você verificar também e reconhecer essa variação do que foi planejado para o que foi realizado e tomar ações corretivas e preventivas para evitar outros estouros de orçamento mais na frente, minimizando possíveis riscos que podem incidir sobre o seu projeto, principalmente o risco de falta de recurso financeiro para você concluir o seu projeto. É muito interessante a gente estar atento que a grande maioria do esforço deve ser para controlar a saída de caixa no projeto. Então, uma coisa que eu sugiro é que quando você vai iniciar um projeto e você está com o orçamento pronto, você cria um centro de custo dentro do seu sistema ERP ou um centro de investimento e aloque todo o recurso do projeto ali, para que todos os pedidos, todos os dispêndios sejam alocados naquele centro de custo, porque isso vai facilitar a sua medição. Softwares de gerenciamento de projetos, como Microsoft Project, como Primavera, como o Art e tantos outros, eles lhe dão a condição também de gerenciar os custos do projeto, desde que você insira os valores. Suponha que você, para cada atividade, para cada recurso, você coloca lá quanto custa cada recurso, quanto custa a hora do profissional A, B ou C, você consegue quantificar no final quanto você vai gastar. E o próprio Project ele consegue construir alguns gráficos comparando o que está planejado com relação ao custo na linha do tempo com relação àquilo que foi planejado. Aqui também o controle do custo, ele assegura que todo desembolso de custo ele não exceda os recursos financeiros que foram autorizados por período, ou por componente da EAP, por pacote de trabalho. Então garante que você acompanhe direitinho, porque você sabe quanto vai gastar em cada atividade, quanto vai gastar em cada pacote de trabalho, em cada entrega. E aí você monitora, para garantir que você não vai ultrapassar aquilo que foi planejado, né? Evita também o gerenciamento do custo que mudanças que não foram aprovadas sejam incluídas e possam trazer risco de estouro de orçamento. E além disso, você vai informar as partes interessadas como é que está avançando o custo na linha do tempo, como também o impacto do custo com relação às mudanças que foram implementadas. Então, o controle do custo vai propiciar todas essas vantagens para o sucesso do projeto. Bom, e como é que a gente faz isso na prática? A gente faz utilizando a técnica do gerenciamento do valor agregado, ou GVA. Como é que funciona? Eu vou medir 3 variáveis do meu projeto. Primeiro, com relação ao custo. Primeiro é o valor planejado, que eu chamo de VP. Ele é o orçamento autorizado, designado ao trabalho agendado, ou seja, você construiu o escopo do projeto, quebrou o escopo na EAP, construiu as atividades. Então, para executar todas aquelas atividades, quanto custa esse valor planejado? É o orçamento do seu projeto. É o que você planejou com relação ao orçamento, que está ligado diretamente ao cronograma do seu projeto. Uma outra variável é o valor agregado. O que é o valor agregado? O valor agregado é realmente aquilo que foi executado no projeto, que virou o resultado do projeto. Então, você planeja, o valor agregado é o que você executou e agregou ao projeto, porque muitas vezes você pode planejar, mas muitas vezes você não consegue executar tudo que foi planejado. O ideal é que o que foi planejado, você execute e agregue valor ao projeto. Então, o valor agregado mede aquilo que realmente foi executado em termos monetários. Ou seja, eu tenho um valor planejado, quanto eu gastei para executar naquele mês. E eu comparo, eu tinha que gastar isso, eu gastei isso, mas não agreguei o que tinha que gastar, ou então agreguei o que eu tinha que agregar. E, finalmente, o custo real, que é o que realmente saiu do caixa do projeto. Então, é importante que a gente tenha o seguinte: o VP, o valor planejado, é o que você planejou, o que ia gastar naquele mês. O valor agregado é aquilo que você agregou monetariamente, o que foi executado, proporcional. E o custo real é o que realmente saiu do caixa, que foi para o fornecedor. Certo? Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático, que vocês vão entender mais claramente.
Bom, além disso, existem outras 4 variáveis que são importantes para você avaliar o desempenho do projeto. Quais são elas? A primeira é a variação de prazos. É uma medida de desempenho do cronograma do projeto. E ela nada mais é do que a diferença entre o valor agregado, o VA, e o valor planejado, VP. Então, é a quantidade de horas ou dias que o projeto está adiantado ou está atrasado. Então, ela mede esse desvio, se o projeto está adiantado ou atrasado. Eu chamo de VPR, que é a variação de prazo. O VC é a variação de custo. O VC, ele mede a quantidade de déficit que você tem do projeto ou um excedente orçamentário. Ou seja, se você conseguiu economizar, está sobrando dinheiro, ou se você estourou o orçamento em um determinado momento do ciclo de vida do projeto, na linha do tempo do projeto. E ele nada mais é do que a diferença entre o valor agregado e o custo real naquele momento que você faz a medição do seu projeto. Você tem um outro indicador, que é o índice de desempenho de prazos, que eu chamo de IDP. Ele mede a eficiência do cronograma e ele se expressa como uma relação entre o valor agregado e o valor planejado. Então ele mede o grau de eficiência do uso do tempo. E o índice de desempenho de custo, o IDC, é a medida de eficiência do custo, do orçamento do projeto. Então, nada mais é do que a relação entre o valor agregado e o custo real. Ele é a métrica mais crítica do gerenciamento do valor agregado e mede justamente a eficiência do custo do trabalho que foi executado até aquele momento que você faz a medição no seu projeto. Bom, eu trouxe aqui um gráfico bastante interessante e as equações para você calcular cada uma dessas variáveis. Então aqui, ó, a variação de prazo VPR é o valor agregado menos o valor planejado. Então observe aqui, segundo essa equação, se o VPR ele for positivo, isso significa que você está agregando mais do que estava planejado. Ou seja, o seu projeto está adiantado, você está fazendo muito mais do que estava planejado. Então você vai concluir o projeto antes do tempo. Em contrapartida, se o VPR for negativo, isso quer dizer que você está atrasado, você está agregando muito menos do que foi planejado. Na variação de custo, se o VC for maior que zero, isso significa que você está economizando dinheiro, está sobrando dinheiro no seu projeto, porque você está fazendo mais, gastando menos. Porém, se o VC, a variação de custo, ela é negativa, isso mostra que você está estourando o orçamento. Você está gastando muito e não está conseguindo agregar resultado para o projeto proporcional ao que foi gasto. O índice de desempenho do prazo, ele mostra o seguinte, ele é a divisão do valor agregado pelo valor planejado. Isso significa o seguinte, se o IDP for maior que 1, o teu projeto está adiantado. Você está muito produtivo. Se o teu IDP for menor que 1, isso significa que o teu projeto está atrasado. O teu desempenho de prazo é muito ruim. O IDC, que é o índice de desempenho de custo, ele é justamente o quociente entre a variação do valor agregado e o custo real. Então, se o IDC for maior que 1, você está agregando muito mais, gastando menos. Você está sendo um desempenho muito bom. Você está conseguindo economizar dinheiro do seu projeto. Se o IDC for menor que 1, você está estourando o orçamento do projeto. Está agregando menos do que você está gastando. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver bem interessante isso. Aqui eu tenho a linha do tempo do projeto, eu tenho o custo cumulativo do projeto na linha do tempo, aqui eu tenho a reserva gerencial do projeto, eu tenho aqui o ONT, que é orçamento no término, é o orçamento do projeto, que você estabeleceu lá no planejamento do seu orçamento, baseado no cronograma do projeto e na declaração do escopo. E aqui você tem o que foi planejado. Essa curva do meio aqui é o valor planejado. O custo real é esse aqui. Então aqui você planejou isso, começa a executar o projeto e vai gastando isso aqui. Então você observa que está gastando muito mais do que você planejou. E o valor agregado é essa curva aqui. Então, esse projeto ele está muito ruim. Por quê? Olhando para esse gráfico, eu já tenho uma conclusão. Eu já concluo que o projeto está estourando o orçamento, porque o custo real ele é bem maior do que o valor agregado. Então, o VC é negativo. E, além disso, o projeto está atrasado. Por quê? Porque o valor agregado é menor do que o valor planejado. Então, o VPR é negativo. Então, olhando para esse gráfico, eu já chego à conclusão que esse projeto está estourando o orçamento e está estourando o prazo. Então, é muito importante
que você, sempre que possível, faça a medição dessas variáveis e plote esse gráfico, usando até o Excel. Alguns softwares de gerenciamento de projeto, como o MS Project, ele já plota esse gráfico automaticamente, desde que você insira os dados de valor planejado, de valor de custo real e de valor agregado no projeto. Bom, vamos fazer um exemplo prático aqui. Ó. Eu tenho um exemplo aqui de construção. Você tem um sítio e você quer construir o muro desse sítio. Então, ó, o sítio você passa nas semanas e aí você quer usar o gerenciamento do valor agregado para controlar o custo desse projeto, que é construir o muro do sítio. E aí você contrata um pedreiro, só que você faz o orçamento e faz o planejamento de cronograma. E você chega à conclusão que o teu projeto vai durar 9 dias e que ele vai custar R$ 19,15 para você construir o muro, os 4 muros do seu sítio. E aí o seguinte, ó, eu coloquei aqui uma tabela mostrando como é que foi o desempenho das variáveis, né, do VP, do custo real e do valor agregado durante os 9 dias de projeto, certo? Baseado nessa realidade que aconteceu no projeto, eu fui medindo dia a dia. O que é que eu observei? Que nos 3 primeiros dias o projeto andou bem. Então aqui, ó, por exemplo, na segunda-feira eu tinha planejado gastar R$10. Eu gastei R$10 e transformei as minhas atividades em R$10 para o meu projeto. Eu agreguei R$10 para o meu projeto. E aí na segunda-feira, na terça-feira também, na quarta-feira teve uma pouca variação, mas a partir da quinta-feira eu comecei a agregar menos, ó. Comecei a gastar mais e agregar menos. E no final, é importante destacar que no final do projeto, o valor agregado sempre será igual ao valor planejado. Ou seja, você vai agregar tudo, porque você vai concluir o projeto, você vai executar todo o projeto. Então, é claro que o valor agregado vai se igualar ao valor planejado. Porém, o custo real, ele só vai ficar igual se você realmente tiver um controle. Agora, por experiência prática, se você perde o controle do custo, em qualquer momento, é muito difícil trazer ele para dentro do que você planejou. Então, é muito importante que você tenha cuidado no custo real desde o início do projeto. Porque se você perde o controle dele, é muito difícil você conseguir mantê-lo e trazer ele para o que foi planejado no final do projeto. Certo? Então, isso aqui é mais ou menos o que se comporta. Baseado nisso, eu calculei aqui, ó, as variáveis. Ó. Então, quando você vê aqui o VPR, o VC, o IDP e o IDC, para cada dia que eu fiz a medição do projeto, a partir da quarta-feira eu já começo a observar que o VPR e o VC começam a ficar negativos até o final do projeto. Como também, ó, o IDC e o IDP começam a ficar menor que 1. Isso quer dizer o quê? Que tanto o projeto estava estourando o orçamento, como ele estava atrasado. E por que ele estourou o orçamento? Porque quando eu percebi que o prazo não seria atendido, o prazo de 9 dias, eu coloquei um pedreiro a mais. E aí, ao colocar um pedreiro a mais, aumentou o orçamento do projeto, certo? Está aqui, ó, o gráfico do GVA, mostrando a linha azul, que é o que foi planejado, o valor agregado é a linha cinza e o valor do custo real é a laranjada. Veja aqui, ó, que realmente, através do gráfico, nós observamos também que o projeto não só estourou o prazo, mas também estourou o orçamento. Outro exemplo bem simples, você vai pintar uma sala com 4 paredes. Você contrata o pintor e chega para o pintor e diz, olha, eu quero que você pinte a parede e vamos fechar em R$100. Não, R$200. 50 aí. No primeiro dia, você vai levar 4 dias para pintar as 4 paredes. Uma parede por dia. Cada dia que você pintar, no final do dia que eu venho, e lhe pago R$50. Vou verificar se você concluiu, eu lhe pago R$50. Então, mas de todo jeito, no final de cada dia eu vou lhe pagar R$50, porque eu estou entendendo que você vai cumprir o que a gente negociou. E aí o pintor começa a fazer o trabalho dele. No primeiro dia, quando eu chego lá no final do dia, a primeira parede está toda pintada. Eu vou lá, dou R$50 a ele. Então, o que é que aconteceu? Eu tinha planejado gastar 50, eu paguei 50, ou seja, desembolsei 50, que foi o custo real, e realmente o pintor pintou uma parede que equivalia a R$50. Ele agregou R$50 ao projeto. No segundo dia, o que aconteceu? No final do dia eu fui lá, o pintor aproveitou os R$50 que ele ganhou no primeiro dia, tomou as cachaças dele lá, ficou de ressaca, e no segundo dia não teve a produtividade do primeiro dia e só pintou a metade da parede. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu tinha me comprometido com ele que iria pagar os R$50. Então eu paguei os R$50, porque estava planejado, o VP era R$50, o custo real eu paguei R$50, porém
ele só pintou a metade da parede, ele só agregou R$ 25 ao projeto. Então, como ele só agregou R$ 25, o VA, o valor agregado, foi menor do que o custo real e menor do que o valor planejado, eu já imprimi aí tanto um estouro de prazo como um estouro de orçamento para o meu projeto. Então, esse é o significado do gerenciamento do valor agregado para o controle do custo do projeto. Bom, monitorar os riscos do projeto. Pessoal, algumas dicas práticas e muito importantes quando você está monitorando o risco do seu projeto. É importante que você faça algumas perguntas sempre ao longo de todo o projeto, desde que você comece a executá-lo. Primeiro, você está se antecipando aos riscos? É muito importante. A gente não pode só esperar que ele aconteça. Por isso que é importante, quando a gente constrói a matriz de risco ou o mapa de risco, que para cada risco identificado no projeto, a gente coloque um responsável para monitorar esses riscos. Você está acompanhando os riscos de perto? Os riscos mitigados foram contingenciados de maneira suficiente? Ele não vai ter reincidência? Você conseguiu mitigá-los e eles foram contingenciados antes que eles causassem um estrago maior no projeto? Os riscos aceitos podem ser tolerados? Lembra que você planeja a resposta ao risco? Uma das respostas é você aceitar o risco. Esses riscos que você aceitou, eles podem ser tolerados pelo projeto? É importante que você se pergunte sempre com relação a isso. Não só no monitoramento do projeto, mas também no planejamento. É necessário a tomada de alguma ação extra para determinado risco? Ou as ações que você já tomou já são suficientes? Todas as partes interessadas estão cientes dos riscos, das responsabilidades que eles têm sobre os riscos e das ações que serão implementadas para mitigar ou contingenciar cada risco? Você está estimulando a gerência de riscos em todos os níveis do projeto, com todas as partes interessadas, com a diretoria da empresa, com o CEO, com o patrocinador do projeto? Você está registrando as lições aprendidas com cada risco? É muito importante, porque isso gera base de conhecimento para o projeto, que você pode utilizar como input, como entrada, como requisito para projetos futuros. E aí a gente conclui, né, os processos de monitoramento e controle do projeto, e a gente inicia aí uma etapa importante, que é o encerramento do projeto. Na prática, muitas pessoas esquecem de encerrar formalmente o projeto e cometem um erro terrível. Por quê? Porque conduzir um projeto traz muito aprendizado, traz muita experiência para os envolvidos, e traz conhecimento, traz tecnologia para a empresa. E é muito importante que você saiba lidar com isso, saiba tratar isso e transformar isso em vantagem competitiva para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, para a sua empresa, para a organização. E aí como é que você faz o encerramento formal de um projeto? A ideia é essa, é você encerrar o projeto, formalizar esse encerramento. Você levantar todas as lições aprendidas, registrar essas lições aprendidas, colocar essas lições aprendidas num banco de dados vivo, que possa ser consultado e transformado em vantagem para o negócio. É importante que você construa um relatório descrevendo como foi o projeto, que você agregue documentos a esse relatório. Se for um projeto de engenharia, você agrega aí toda a documentação técnica, se teve planta baixa, se teve esquema elétrico, se teve projeto mecânico, projeto pneumático, as notas fiscais do que foi comprado para o projeto, dos equipamentos, das máquinas, dos contratos de locação, cópia dos contratos que foram assinados no projeto. Tudo isso tem que ser incorporado no relatório padrão. E muito importante, pessoal, que muitas vezes a gente esquece, concluir o ciclo de vida de um projeto é uma vitória imensa para a equipe, porque o desafio é muito grande. Você trabalha com o desconhecido, com incerteza. Então é muito importante que você disponibilize lá no planejamento do orçamento do seu projeto um recurso financeiro para celebrar o projeto, para fazer um churrasco, para fazer uma festa pequena, para levar a equipe do projeto para uma happy hour. Então é muito importante que haja a celebração formal do seu projeto. E eu trouxe aqui um exemplo de como você registrar as lições aprendidas que vocês podem utilizar. É bastante simples, você pode inclusive construir um banco de dados e colocar essas informações, mas se você não tiver, você registra aqui e armazena na sua intranet. Então aqui você coloca o título do projeto, o código do seu projeto, coloca o nome da pessoa que elaborou a lição, a data, a fase do projeto em que aconteceu esse fato que gerou a lição,
qual foi a atividade que você estava realizando, o equipamento ou ferramental em que aconteceu aquela lição. Você descreve a ocorrência, a causa raiz da lição aprendida, os efeitos que ela levou para o projeto, certo? As ações que você tomou, tanto preventiva como corretiva, para corrigir o problema, quais foram os setores envolvidos, se houve treinamento, a divulgação dessa lição aprendida para os setores, e qual foi o enfoque da lição aprendida. Então, e depois, obviamente, se foi gerencial ou se foi técnico. Depois as pessoas envolvidas assinam, aprovam, e isso aí é inserido no banco de dados de gerenciamento de projetos ou até no escritório de projetos da sua empresa. E o relatório? Então, o que é que tem que ter o relatório de encerramento de um projeto? Então, é importante que você anexe a esse relatório o escopo completo do seu projeto, todas as lições aprendidas. Então, cada um desses formulários com registro das lições aprendidas, você incorpora a esse relatório. O relatório de qualidade das entregas, o checklist de validação totalmente aprovado, com todas as entregas aprovadas, as requisições e as propostas de orçamento do projeto, as cópias de contratos de aquisição, os orçamentos dos serviços, as materiais e equipamentos, porque isso vai servir de base para você fazer estimativas de orçamento de projetos futuros, o histórico de gasto com o projeto, as entregas relacionadas à qualidade e prazo, porque isso pode influenciar e lhe ajudar a determinar a duração de atividades em projetos futuros. Se os riscos aconteceram, como é que eu lidei com os riscos? Quais foram as ações mitigadoras? Quais foram as ações de contingência? Então é importante que eu descreva isso e incorpore isso ao relatório, porque isso vai servir de informação para projetos futuros. E toda a documentação técnica que foi gerada no projeto. Como eu falei, planta baixa, esquema elétrico, desenho mecânico, circuito pneumático, circuito eletrônico, algoritmo. Tudo que foi gerado de documentação técnica deve ser agregado ao relatório final do projeto. Bom, e aí a gente passa para uma etapa bastante interessante, que é justamente a gente conhecer o que é o escritório de projetos. Então, o escritório de projetos, ou PMO, que é o Project Management Office, nada mais é do que uma área dentro da empresa que centraliza e coordena todas as atividades relacionadas ao gerenciamento de projeto, programas e portfólios, como a gente viu no primeiro momento, na primeira parte da nossa disciplina, que está sob o domínio da empresa. A ideia é que o gestor de projetos seja responsável por preparar a metodologia padrão de gerenciamento de projeto, por treinar todos os envolvidos do projeto, por gerenciar o portfólio de projetos da empresa, gerenciar os indicadores, fazer a ponte entre os líderes do projeto e a alta administração da empresa, priorizar os projetos do portfólio, definir os critérios de priorização dos projetos, garantir que os projetos estão alinhados à estratégia da empresa, definir todos os padrões e normas e procedimentos que serão usados por todos os envolvidos no dia a dia, no ambiente do projeto. Então, na verdade, ele dá um suporte melhor, a melhor utilização das técnicas de gerenciamento do projeto dentro da sua empresa. Quais são as funções básicas, primárias de um escritório de projetos? Ele vai ser um agente de mudanças, claro, porque ele vai disciplinar as pessoas. Pessoal, o gerenciamento de projeto, como gestão de uma forma geral, exige muito de disciplina. Se você é um líder, se você é um gerente, um diretor, um executivo, você tem que ter muita disciplina para você executar, acompanhar, gerenciar, comparar, analisar. Então isso exige muita disciplina. Então o gestor de projetos, ele auxilia as equipes de projeto e a alta administração a ter a disciplina e a saber lidar com o dia a dia do projeto. Melhora também a gestão de portfólios da organização, como uma forma de gerenciar a inovação, de compartilhar a inovação, de gerenciar as mudanças que podem acontecer dentro da organização, porque muitas vezes você vai trocar o modelo de gestão da empresa, isso é um projeto que vai ser monitorado pelo escritório de projetos. Muitas vezes, alguns escritórios de projetos, eles são responsáveis por monitorar apenas projetos de grande porte, projetos estratégicos dentro da empresa, né? Além disso, ele ajuda a empresa a focar em resultados com relação aos projetos. Quais são os benefícios? Qual é o valor que os projetos e o portfólio estão agregando para a empresa? Para quê? Para que a empresa possa utilizar os seus recursos humanos e financeiros da melhor forma possível e sempre alinhado
ao planejamento estratégico. Então essas são as funções básicas de um escritório de projetos. Bom, pessoal, e o dia a dia do projeto? A gente viu aqui muita informação, eu trouxe muita coisa, exemplo prático da minha vida, muita experiência prática, trouxe também muita coisa da literatura que trata do projeto, de referências de bibliografia, de bons autores, mas e o dia a dia? Então, eu compilei aqui 28 tópicos que eu queria compartilhar com vocês, e esses tópicos eu mesmo escrevi baseado no que eu fui observando ao longo desses 25 anos que eu trabalho com gerenciamento de projetos. Certo? Então, o primeiro deles trata o seguinte: quando você for gerenciar um projeto, use um método simples e padronizado. Sempre. Busque algo simples. Não queira fazer nada complexo. Lembre-se sempre, o ótimo é inimigo do bom. Então, busque uma metodologia simples e seja disciplinado em usar essa metodologia. Nunca inicie a execução de um projeto sem iniciar um planejamento mínimo. Não receba a demanda e vá logo executar. Pare, entenda o escopo, prepare o escopo mínimo do que precisa ser feito. Em cima desse escopo, construa um cronograma. E em cima do cronograma, monte um orçamento. Nunca parta para executar um projeto sem ter, no mínimo, o escopo pronto e aprovado pelo demandante do projeto, um cronograma pronto e um orçamento pronto. Valide o plano do projeto com todas as partes interessadas antes de iniciar a execução do mesmo. Uma vez que construiu o plano do projeto, uma vez que construiu o cronograma, é importante que todas as partes interessadas validem, para depois não gerar problemas de comunicação e insatisfação por parte ou falta de engajamento por parte de algum deles. Se o projeto envolve a aquisição de algum recurso, seja materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, etc., priorize o escopo dessa entrega. Logo no início da execução, pessoal. Logo no início do plano do projeto. Então você está lá, começa a trabalhar na execução do projeto, priorize as aquisições. Por quê? Porque se você não priorizar, muitas vezes, os prazos que serão fornecidos pelos fornecedores podem não atender o que você estabeleceu para o seu projeto. Então, uma vez que você montou isso, valide com o patrocinador do projeto. Prepare o seu mapa de aquisições, valide o mapa de aquisições com o patrocinador do projeto e inicie a aquisição em paralelo ao resto do planejamento. Então, foque no planejamento, naquilo que precisa ser adquirido. Prepare imediatamente, depois que você construir o escopo, construir o cronograma e o orçamento, prepare o mapa de aquisições, já comece a executar o mapa de aquisições enquanto você continua planejando o projeto, para você ganhar tempo. Negocie os prazos de cada atividade do cronograma com os recursos que irão executá-las. Pessoal, não adianta você colocar lá o nome de uma pessoa para executar uma atividade do cronograma sem negociar com ela, para entender qual é o nível de maturidade que aquela pessoa tem sobre a execução daquela atividade, que pode ser uma pessoa que não tem experiência. Aí você coloca lá, vou colocar João, e João vai fazer isso aqui em 3 dias. Só que João acabou de entrar na empresa, não tem experiência. Aí você coloca lá 3 dias e quando ele vai executar, ele vai levar 6, 7 dias. Então isso vai estourar o orçamento, o prazo do teu projeto. Então é muito importante que você negocie cada prazo com cada recurso que vai executar aquele prazo. Se é uma máquina, é importante que você saiba qual é a produtividade daquela máquina. Ó, a máquina A tem a produtividade tal, a máquina B tem a produtividade tal, a máquina C a produtividade tal. E aí você, quando escolher a máquina, você sabe a produtividade dela e sabe quanto tempo ela vai durar para executar aquela atividade do seu projeto. Cada entrega concluída deve ser evidenciada. Pessoal, não aceite nada que veio só por e-mail, por mensagem ou por palavras. É importante que tenha uma evidência tangível de que uma entrega foi concluída. Um relatório, uma nota fiscal, uma fotografia, uma análise de laboratório. Então, para cada entrega concluída, você só vai dar o aceite formal como líder do projeto se tiver uma evidência para você anexar ao documento do projeto. Faça um acompanhamento, um follow-up semanal ou quinzenal do projeto, sempre atualizando o cronograma, no mínimo. Se o projeto for muito complexo, esse acompanhamento precisa ser diário. Envie um e-mail semanalmente ou quinzenalmente para as partes interessadas do projeto, informando sobre o seu status. Pode ser também uma mensagem no WhatsApp. Você pode criar até um aplicativo para gerenciar o seu projeto.
Mas é importante que semanalmente ou quinzenalmente você informe as partes interessadas como está o andamento do projeto e o gerenciamento das comunicações. Tente alocar recursos financeiros do projeto em um único centro de custo específico ou no centro de investimento. Tem que ter uma única conta contábil para você alocar tudo, porque isso facilita o seu controle, o seu monitoramento do custo do seu projeto. Acompanhe regularmente os gastos realizados com o projeto e verifique se esses gastos estão condizentes com o avanço do escopo do projeto. É o gerenciamento do valor agregado. Então é importante que mensalmente você colete essas informações do seu centro de custo, compare com o cronograma e meça lá o VPR, o VC, o índice de desempenho de custo, o índice de desempenho de prazo e informe as partes interessadas como está o desempenho do gerenciamento do seu projeto. Se o projeto envolver a participação de recursos humanos terceirizados, recursos que vieram fora da empresa, é muito importante que os seus representantes desses fornecedores, eles sejam envolvidos em todas as etapas do projeto. Eles têm que participar do planejamento, têm que participar da execução, do monitoramento e controle, das reuniões de projeto. Porque muitas vezes eu vou usar fornecedor tal, e não acerto com ele o prazo que ele vai entregar tal atividade, aí eu posso depois ter estouro de orçamento, ou de custo. Então é muito importante que eu traga ele para todo o processo de planejamento, execução, monitoramento e controle do projeto. Se o escopo do projeto envolver a compra ou construção de máquinas e equipamentos, é muito importante que você, como líder do projeto, acompanhe cada etapa dessa compra ou até a construção e a realização do comissionamento de cada item, de acordo com o checklist previamente estabelecido e aprovado pelo fornecedor e pelo líder do projeto. Então você faz lá, olha, eu quero a máquina tal, ela tem que ter tais características, tem que ter isso, faz um escopo para essa máquina, para esse equipamento, e acompanha a confecção. Visita o fornecedor para ver como é que estão as etapas, tira fotografias, né, analisa. Quando a máquina estiver pronta, faz o comissionamento da máquina e só então é que você aceita formalmente quando a máquina tiver sido testada. Você vai fazer relatório de teste, relatório de desempenho, fotografias, medições. Tudo isso vai ser informação para você validar essa entrega quando ela for concluída. Envolva sempre as áreas de PCP, que é planejamento e controle de produção, e logística no planejamento e execução do projeto. Quando, muitas vezes, esses projetos podem interferir no processo produtivo. Então, se você o teu projeto é criar um produto novo, e tu tem que construir um protótipo, e tu vai ter que parar uma linha de produção, pessoal, tem que negociar isso com a logística, com o PCP, porque senão você pode atrapalhar o atingimento das metas de produção naquele mês e um cliente talvez não seja atendido. Então é muito importante que toda vez que você vai envolver um projeto que vai ter impacto sobre o seu processo de produção, que você envolva tanto a área de logística como a área de programação e controle de produção. Nunca execute entregas do projeto sem antes realizar um planejamento mínimo. Toda entrega tem que ter um planejamento mínimo. Não execute baseado só na sua experiência. É importante que essa entrega ela venha de um escopo que foi aprovado. Faça reuniões mensais com a equipe do projeto para avaliar como o mesmo está sendo conduzido, quais os problemas surgidos naquele período e como eles foram resolvidos, e que ajustes serão necessários, que ações corretivas e preventivas serão necessárias na gestão do projeto para as etapas seguintes, para você mitigar riscos ou evitar problemas futuros. Defina prazos realistas para cada atividade do cronograma. Pessoal, sem ansiedade, não queira mostrar, não queira agradar chefe ou agradar cliente, fornecendo prazos irreais. Coloque realmente o prazo que é possível, mediante o contexto da empresa, mediante a sua agenda de atividades, a sua quantidade de trabalho. Não queira agradar as partes interessadas e oferecer prazos irreais. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso. Identifique os principais riscos do projeto. Planeje resposta para cada risco. Escolha o responsável pelo risco e monitore todos os riscos. Analise criticamente toda a documentação técnica do projeto. Desenho, planta baixa, contrato, resultado de ensaios, etc. Tudo que for desenho, antes de ser executado e implementado, é importante que você analise ou que algum especialista analise a documentação técnica do projeto. Guarde toda a documentação do projeto. Toda a documentação que for gerada ao longo do projeto é importante que seja guardada para você compor
o relatório final do projeto, o relatório de encerramento. Então, que documentos são esses? Os desenhos técnicos, plantas baixas, contratos, notas fiscais, resultados de ensaio, relatório de lições aprendidas ou qualquer outro documento que possa ser produzido durante a condução do seu projeto. Consulte o cronograma do projeto diariamente, porque você pode utilizá-lo como a sua agenda durante o ciclo de vida do seu projeto. Ele vai lhe ajudar a distribuir melhor a tarefa, vai lhe ajudar a identificar quem está atrasado, quem não está atrasado, quem está adiantado, né? E se antecipar a possíveis problemas e riscos que venham a acontecer no seu projeto. Atividades relacionadas ao planejamento, à execução e ao controle do projeto podem ser executadas em paralelo, pessoal. Eu não preciso esperar concluir o planejamento para começar a executar. Eu não preciso esperar executar para monitorar e controlar, não. Quando eu planejo, quando eu começo o planejamento, aquilo que já foi planejado eu já começo a executar e já começo a monitorar e controlar. Porque eu ganho tempo, eu ganho eficiência, efetividade no meu projeto. Verifique continuamente se os requisitos de cada entrega estão sendo atendidos. Não deixe para fazer isso no final da conclusão da entrega. Isso pode custar muito para o projeto. À medida que a entrega está sendo executada, você acompanha diariamente ou semanalmente como é que está o atendimento daquela entrega aos requisitos que foram estabelecidos na declaração do escopo. Nunca esqueça de sequenciar as atividades do projeto na elaboração do cronograma, porque esse sequenciamento é que vai definir o prazo final do projeto. Lembra que eu falei sobre isso na terceira parte da nossa disciplina? Então, quando você sequencia as atividades do cronograma, você mostra a dependência lógica que existe entre essas atividades. E aí, quando você vai somando essa dependência lógica, você estabelece qual o prazo final do projeto. Então, nunca esqueça, todas as atividades do projeto precisam estar sequenciadas para que você possa ter o prazo real do seu projeto. Então, muitas vezes eu acho importante você utilizar um software de gerenciamento de projetos para que você possa fazer isso com mais assertividade. Registre e analise criticamente as lições aprendidas em cada projeto. Crie um manual de lições aprendidas. Torne isso um documento vivo, um banco de dados que seja fácil acessar. Incentive o acesso a esse banco de dados quando você vai planejar novos projetos, quando você vai coletar requisitos para novos projetos. Porque isso facilita muito a vida do gestor do projeto. Nunca inicie a execução de um projeto sem que ele tenha um orçamento aprovado. Então, muitas vezes a gente comete esse erro. Na ânsia de ganhar tempo, começa a executar sem estar com orçamento. E aí, quando o orçamento chega, o projeto já está estourando o orçamento e aí vai ser um estresse danado. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Envolva sempre, pessoal, a área de suprimentos em todas as aquisições do projeto. Não queira você comprar, apesar da ansiedade de querer resolver. O cara de suprimentos, ele é preparado para negociar, ele sabe quais são as técnicas, ele conhece os fornecedores, ele sabe quais são as normas da empresa para fazer essa relação de aquisição. Então, envolva o gerente de suprimentos ou alguém da área de suprimentos em todas as etapas do projeto. Surpreenda as pessoas fazendo a coisa certa. Faça aquilo que é certo para o projeto. Siga o que está na norma de projeto. Siga o seu padrão de gerenciamento do projeto. Seja disciplinado. Eu não tenho dúvida, se você fizer a coisa certa, você vai conseguir ter sucesso no seu projeto. E, finalmente, celebre os resultados nas fases e no final do projeto. E aproveite com a equipe, faça um churrasco, faça uma happy hour. Mas é importante celebrar e reconhecer o trabalho bem feito. Se possível, recompense de outras formas também a equipe do projeto. Bom, pessoal, então, nessa quinta parte, nós concluímos a fase, o grupo de processo de execução do projeto, analisamos todos os processos do monitoramento e controle e encerramento do projeto. Verificamos também a importância de validar o escopo do projeto através do checklist de validação. Ele é muito importante nessa etapa de monitoramento e controle. A gente aprendeu a entender também o gerenciamento do valor agregado como uma ferramenta importante para você gerenciar os custos e controlar os custos do seu projeto. Entendemos a função primordial de um escritório de projetos e como ele pode ajudar a empresa a melhorar as práticas de gerenciamento de projetos e a aumentar a maturidade de gerenciamento de projetos, principalmente a nível estratégico. E, finalmente, a gente conheceu um conjunto de boas práticas que eu acabei de compartilhar com vocês sobre como lidar com o dia a dia no ambiente de gerenciamento de projetos.
Aqui, pessoal, estão as referências bibliográficas que eu utilizei, todas as figuras, gráficos que eu utilizei para montar essa etapa da disciplina para vocês, também os livros que eu utilizei para que vocês possam se aprofundar. E eu gostaria de agradecer a todos pela paciência de ter me acompanhado nessas 5 partes da nossa disciplina de Fundamentos de Projeto e Gerenciamento da Integração. Para mim foi um grande prazer estar com todos vocês. Desejo a todos muito sucesso profissional, muita saúde, muita paz, muito sucesso pessoal e que a gente possa ter outras oportunidades de se conhecer melhor pessoalmente e através das lives que iremos fazer. Todas as dúvidas que surgirem, é importante que vocês registrem e que a gente possa esclarecer nessas lives que acontecerão de acordo com a programação da coordenação. Pessoal, muito sucesso a todos e muito obrigado.